Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 17, Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa, que expôs sem rebuços as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Oh, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu em um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda, presentemente, a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou. Oh, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada, até certo ponto. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele, quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio.
As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe, em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz, devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos de dominação pelo culto exterior.
Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas aí esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 17, segunda parte, Doutrinação. Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com os quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou: Você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: se, porém, o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas no processo, sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante, à conta de vocação sacerdotal, impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Por que Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontra convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado.
Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, quando o filho infeliz expiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, soube que esse companheiro nosso, de nome Nesésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Nesésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo, que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por estes infelizes inconscientemente. Oh, exclamei com espanto, como podem entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade de Nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Todavia, como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo.
pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal, em sua verdadeira significação. E em um gesto expressivo acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos esforços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão, por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe, carinhosa, aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho, infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe a afetuosa saudação, perguntou o marinho surpreso: foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interrogou o marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: a que me procura? Soube que você, meu amigo, explicou-se o interlocutor com emoção, experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representaram para mim padecimentos enormes. Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava. É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. Oh, sim, é verdade, exclamou o interlocutor, comovido com a observação. E por que não trabalharmos contra isso? Mas como? Interrogou Marinho com inflexão dolorosa. Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos, não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever.